Boa tarde. O tema é a doença como caminho. Nós, às vezes, temos alguns hábitos estranhos. Mas veja só, nos criaram sempre para grandes coisas. Enquanto somos criados por nossos pais, eles imaginam para seus filhos grandes coisas. E nós, por vezes, vivemos no afã justamente dessas grandes coisas, sem reconhecer dois aspectos. Porque, sendo criado no afã de busca das grandes coisas, tanto nos sentimos plenos quando alcançamos essas grandes coisas, como nos sentimos amedrontados, colocados no canto, apequenado por coisas que também a gente dá esse valor enorme. Onde, na realidade, quando nós vamos olhar mais atentamente, o que é que mais nos consome? Não é a grande montanha que você olha, não tem como dar um salto sobre ela e você vai já de cara procurar alguma forma de contorná-la. Algum caminho por aqui, por ali, que você vá contornando e passe por ela. Nos incomoda mais aquelas pequenas pedras do caminho, que são fáceis de saltar, só que elas aparecem com grande frequência. E aí, quando vemos aparecer com tanta frequência, nós então quedamos frente ao desânimo. É tipo, não aguento mais. Sempre a mesma coisa. Isso sempre se repete. Isso me remete ao mito de Sísifo. Era uma criatura que foi condenado a empurrar uma pedra, ladeira acima. E quando chegava lá em cima, a pedra voltava de novo. E ele, mais uma vez, ladeira acima, chegava lá em cima e voltava de novo. Isso às vezes parece o gordinho, na busca de emagrecer. Começa a fazer aquela dieta maluca, só sopa, aí vai, chega lá em cima, passa um tempinho, volta, tudo de novo. E mais gordinho do que eu que era antes. Aí inventa a dieta de só comer proteína. Vai, emagrece, quando daqui a pouco volta, tudo de novo. Por quê? Porque, da mesma maneira que o nosso grande obstáculo não é a montanha, a resolução para grandes problemas da nossa vida também não é mágico. Não é um grande ponto que... Não. Então, não é fazer a dieta. O problema é porque você não vai passar a vida inteira nessa dieta. Então, na realidade, quem conhece um pouquinho vai entender que a proposta para quem é gordinho é uma reeducação alimentar. É aprender a encontrar o prazer em outra coisa que não seja apenas a boca. Mas lógico, Fernando, você está discriminando o pobre coitado do gordinho, o qual você também está se tornando, né? Então, não é só isso. E aí o gordinho vai dizer logo, mas por que eu sou assim? Ele come tanto, não engorda, eu como no Pirex. E mesmo assim eu ainda engordo. Que diacho! E aí, vamos ter um outro elemento também. É que além desse desvio de sermos criados para grandes coisas, nos criam dentro de como se fôssemos iguais uns aos outros. E não somos. Semelhança não é igualdade. Nós começamos a querer buscar desse jeito. E aí não dá para entender, porque cada um tem o seu metabolismo. Cada um foi viciando o seu metabolismo de determinada forma. Por que estou dizendo viciando? Porque tratando do gordinho, cada vez que ele faz uma dessas dietas maluca, o corpo dele aprende a retirar do alimento uma quantidade maior de energia. E aí por isso que cada vez que ele volta ao sopé da montanha, porque a pedra de novo voltou, ele mais facilmente engorda mais ainda. Então, criou o vício, pronto. A partir daí fica, e aí vai ficar mesmo aquela situação onde não consegue perder quase nada. Mas, para que mesmo que eu estou lembrando dessa história, da repetição, do vai e volta? É justamente para lembrar
de uma coisa. Eu falei das pequenas pedras lá que a gente vai encontrando e que incomoda porque dói muito os pés. E se repete muito. E aí ela pode ser traduzida na comparação que eu estou falando com o gordinho e diz assim: poxa, mas por que ele anda nas pedras e não se queixa? Tá bem, e eu estou desse jeito. Mais uma vez a mesma coisa, a gente está tratando semelhança com igualdade. Não quer dizer que ele não esteja reclamando das pedras. É que você reclama, tem uma hora que não adianta reclamar, porque ou você anda com as pedras, ou você não anda, e aí você vai adiante. O problema é que o outro só lhe vê quando você está indo adiante, certo? Quando você está ali, parado, preso naquele momento por causa da dor nos pés, ninguém lhe olha. Para a gente entender isso, é normalmente assim: você tem um problema, conte para uma amiga, ela sempre tem como resolver. Qualquer um que você contar vai ter uma resolução. Agora pergunte para ela: você tem problemas? Ela vai dizer: tenho. E por que não resolveu todos ainda? Porque todos os que eu levo, você vai ter uma resposta, e os seus? É porque é simples. É fácil dar uma resolução quando olhamos uma coisa apenas em um aspecto, como se a vida não fosse uma teia, um emaranhado, no qual estamos dentro de um contexto. E aí, então, isso é tão difícil. Então, a proposta da doença, dessa ótica da doença como caminho, a primeira coisa que eu perguntaria era: o que é doença? O que é que a gente está chamando de doença? Tá? E a gente vai, para a gente poder estar mais ou menos caracterizando aí o que é. E o que é esse bendito desse caminho? A doença como caminho. Tem umas coisas... Rodrigo, dá uma apagada nessa fileirinha daqui. Tem uma coisa que é também interessante, é que nós somos educados também assim: olha, você tem que trabalhar para conseguir ganhar bem, e aí ter uma vida boa. Você vai alcançar lá o parceiro bom, comprar a casa, comprar o carro, e parece que a vida ela é constituída como algo que se torna um elemento satisfatório ao alcançar um ponto final. Aquilo que você colocou lá, pronto. Não consegue perceber que é o seguinte: o que é gostoso não é ter a casa, é o quão foi engrandecedor para você o caminho que você trilhou até ter a casa. Por quê? É isso que às vezes vai fazer com que você perceba a casa como sua. E não a casa, o elemento físico. Aquele lugar é seu lugar que representa a sua casa. O lugar de repouso, que você bota sua cabeça no lugar. O lugar que você se reorganiza, se harmoniza. Porque muitos de nós temos a casa e que não é a casa. Vivemos igual a... aqueles caranguejinhos que vivem roubando a casa dos outros. Ele não tem carcaça própria, os bichinhos vai largando, ele vai lá e entra e usa como dele. E é assim que a gente vive. Sempre desse jeito. E, mais uma vez, né? Lógico, a gente está em uma e sempre olha o outro como melhor e a gente como pior. A ideia, para mim, não seria hoje centrar na doença. A ideia seria centrar no caminho. A gente não sabe se vai estar vivo amanhã. Pode morrer durante a noite, pode morrer no trajeto, pode morrer logo ao acordar. Não sabemos. O amanhã é algo que a Deus pertence. Então, partindo desse princípio, que primeiro, não há um objetivo lá na frente, porque eu não sei se vou alcançar. Se eu botar a casa, e será que eu vou encontrá-la? Posso ir embora antes. Então, a pergunta que eu quero me fazer é: qual é o chamado dessa hipótese da doença enquanto caminho? E aí, lógico, vocês viram que eu botei aí um caminho cheio de pedras, né? Porque a gente vai imaginar justamente na doença o obstáculo, a dificuldade, o problema, aquilo que me causa o transtorno. Mas eu tive uma paciente, porque eu sou nefrologista, trabalho com nefrologia, dentre as minhas atividades, é o tratamento de hemodiálise. E essa senhora é fascinante, porque ela faz diálise no turno da manhã, e na hora que está ligando ela, todo o hospital sabe que estão ligando ela, porque ela grita horrores. Tem mais de 10 anos fazendo diálise. Então, duas coisas. A primeira coisa que ela diz é assim: ó, com essa furada eu não vou me habituar nunca.
É verdade. Nós precisamos não nos habituar com o que é ruim, mas nós temos o hábito de nos habituar com o que é ruim. E aí depois fica difícil mudar, porque já está tão habituado que a proposta de algo diferente, que lhe tira daquilo, lhe amedronta. Você diz, será que não vai ser pior? Que aí algumas mulheres vão concretizar isso naquela história de ruim com ele, pior sem ele. Ou alguns homens também já concretizam disso. Ruim com ela, pior sem ela. Ou seja, habituou-se ao que é ruim. E a gente faz isso com nossos governantes. Ruim com quem está aí, pior se fosse o outro. Ou se fosse o outro. Ruim com ele, pior se fosse o outro. Ou seja, nós damos ao outro esse status de ser o elemento determinante de nossas vidas. Eu acho que se há uma doença a nós encararmos, é esse hábito primeiro. De não nos assenhorarmos daquilo que é nosso. O mestre, quando caminhou conosco, veja, Jesus tinha poderes fantásticos. Poderes fantásticos. E aí nós podemos dizer, como às vezes é dito em uma certa tradição, que ele veio para nos salvar. Peraí, você veio para nos salvar? Por que não estalou os dedos para que eu me tornasse algo fantástico? Eu não estava aqui nessa história, sofrendo tanto. É porque na realidade, o Cristo não veio salvar ninguém. Ele veio mostrar que a caminhada é possível. E o convite desta mão está lhe convidando não como um pedinte. Ele está lhe convidando como homem. Homem enquanto ser, não enquanto gênero. Ele está lhe convidando a quê? A ter um oásis de maná e mel. A ter não sei quantas virgens para os homens, né? Eternamente lá no paraíso. Que eu brincava, imagine. Para ter tanta virgem eternamente no paraíso, ele tinha que ser o quê? Meio broxa. Porque senão não continuariam como tal. Então, para quê? Para entender que a gente faz criações de um paraíso que são infantis. Porque o convite do Cristo não é para esse paraíso. O convite do Cristo é justamente para esse paraíso. Você vai dizer, mas peraí, bicho, tem um monte de pedra. Isso é um deserto. A questão é justamente essa. A doença passa a funcionar como caminho quando ela torna-se não um obstáculo, mas um trampolim. Para que você se aperceba de onde está e se aperceba da proposta que você tem para com você e que você não está assumindo a coragem de sair e deixar de lado vários hábitos, de se habituar com o que é ruim. Para deixar nascer, crescer, despertar em si justamente o desejo de ir além, de arriscar. Porque ninguém que não se incorpora desse princípio, dessa energia, muda a condição em que está. Porque o Cristo, quando veio, ele disse para a criatura que estava com a cama adoentado, levanta, pega a tua cama e vai. Ele não disse, ó, pronto, beleza, deixa tudo aí e está tudo resolvido. Não, levanta, pega a sua cama e vai. Chega para a adúltera e diz para ela, vá e não peques mais. Por que ele afirma isso? Porque sabe que ela está sob os auspícios dos seus aspectos ainda não elaborados, porque nada é mágico. Então, eu queria que nós começássemos a poder perceber na proposta de caminho, vamos dar uma olhada numa retrospectiva. Em vez de você chorar, você começa a procurar perceber em tudo o que se passou, o que você aprendeu e que você não faria de novo. Porque nós não assumimos, mas é isso que está no imo de nossa alma. Porque quando cometemos algumas conversas com alguns que já viraram o cabo da Boa Esperança, é aquele momento que você acha que já está agora, já não consegue mais duplicar a sua idade na vida, é assim que meu amigo diz. Quando você chega a um ponto da idade que você não pode mais duplicá-la, você já virou o cabo da Boa Esperança que está indo para o término. E aí diz assim, ó, eu queria voltar a ser jovem, tendo tudo que eu tenho financeiramente, para aqueles que melhoraram financeiramente, com a cabeça que eu tenho hoje. Vocês já ouviram muito isso, não já? Mas veja só, essa cabeça que você tem hoje é fruto do quê?
só dos beijos ou também dos tapas que a vida lhe deu? Então a proposta é o seguinte: faça esse exercício hoje. Olhe para trás e veja o quanto você se enxerga hoje alguém melhor, e que esse melhor se constituiu a partir dos elementos que foram essas pedras no caminho da sua vida. Porque elas que lhe fizeram despertar e hoje ter uma outra cabeça para olhar. Agora, só preste atenção numa coisa, que quando eu coloco essa hipótese que está aí, e trago essa imagem do espírito imortal, é porque isso que eu estou dizendo, isso é válido, se você conseguisse perceber como espírito imortal. Porque se você não conseguisse perceber como espírito imortal, você vai ficar sempre amedrontado. Sabe como é que você mantém um belo canário cantando para você, sempre para você? Alguns, canário não, qual é o nome daquele bicho? Meu amigo que gosta de passarinho, aquele passarinho que o pessoal tem mania de furar os olhos para cantar, hein? Açu, né? O açu preto, é que deixa o bicho cego para cantar, para ele se deliciar do canto do pássaro. Ele o cega por quê? Porque o cego não consegue abrir os olhos para a sua própria liberdade. Então, muitos, tanto encarnados como desencarnados, espíritos, aproveitam o seu medo para lhe engaiolar. Aproveitam o seu medo para deixar você como aço preto, preso na gaiola da qual não consegue sair porque não consegue enxergar. E não consegue enxergar porque fica esperando no outro, no lugar, em algum aspecto, aquilo que só existe dentro de você mesmo. Essa é a nossa doença. É a doença de ficar colocando sempre no outro. Mas ela é um caminho? É. Porque ninguém pode impor sobre você nada. Porque se lembra quando eu falei do gordinho? Que ele diz, mas o outro come tudo e não fica assim. Por que é que eu como no pirex e fico gordinho do mesmo jeito? E eu digo, nós não somos iguais, somos semelhantes. É que no momento que ele entende que nele o metabolismo é de um jeito, no outro é do outro, ele está trazendo para ele a responsabilidade, saindo da comparação com o outro, você desperta enquanto espírito imortal do mesmo jeito. Não é dado a nenhum espírito o poder sobre o outro. O próprio espírito que dá ao outro o poder sobre si mesmo. Então você dá ao outro o poder de lhe amedrontar. O poder de fazer com que você fique na vida como aquele coelhinho enjaulado, como o aço preto que não consegue abrir as asas para voar fora, porque foi cegado. Então, a proposta é sairmos da doença da cegueira, para que a gente possa olhar para trás, que foi o que estava aqui, e olhar as nossas pedras e vermos o quanto aprendemos com elas. Porque assim a gente vai assumir a ideia de um espírito imortal e dizer o seguinte: eu já amei, mas quase morri, porque o cara quase me mata, literalmente, eu fui parar no pronto-socorro. Mas eu não vou deixar de amar, porque se eu deixar de amar, aí é que ele vai ter conseguido me aprisionar nas trevas da solidão. Agora, se eu não fizer isso, não amarei mais, porque foi amando que eu quase perco a vida. E aí vai perder a vida. Porque a doença que nós temos, além do medo, que é justamente a doença de querer segurança, de que eu só faço as coisas com a segurança, enquanto não dá para entender que o que a alma mais quer não é a segurança, porque a segurança é a morte em vida. A segurança é que ele mantém naquele hábito de dizer, é melhor com ele, pior sem ele. Mas, Fernando, então você está dizendo que a gente deve ser um aventureiro, jogar tudo para cima, e aí fazer tudo que der na cabeça? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você centre um pouquinho em sua vida e veja quais são os seus sonhos. Porque tudo que é realidade hoje, só é realidade porque foi um sonho que agora se materializou. A nossa realidade é construída por sonhos que se materializaram. Então, você quer mudar a sua realidade?
reveja seus sonhos. Não faça algo porque você realmente não quer, porque aquilo não é o mais adequado para você naquele momento, mas simplesmente não deixe de projetar a sua vida por causa da possibilidade do outro. Porque senão a doença vira o caminho do acrisolamento, que é o que nós atendemos aqui nas quartas-feiras. Nas quartas-feiras, que é o dia da desobsessão presencial da casa, presencial porque o indivíduo vem, né, o encarnado, vamos ver espíritos aí que estão, às vezes, há 2 séculos atrás de alguém. Quem perdeu esses 2 séculos? Ele. Porque se a vida continua e ele está há 2 séculos assim, quem perdeu foi ele. Mas se você vai conversar com ele, ele acha que aquilo foi ontem. Porque ele está preso naquele espaço-tempo. Ele vive como se ainda estivesse lidando com aquela pessoa daquele momento. Então, a proposta para a gente é justamente perceber que tudo que a gente passa, passa. Tudo da agora é um momento. E aí, então, a gente vai se dissolver da doença, de congelar tudo no tempo. Porque mesmo se você estiver para morrer, doença terminal, incurável, passa. Porque você não é este corpo, você é mais do que ele. Ele vai embora e você continua. Como antes dele existir, você já existia. E aí então, o que ele está fazendo é findando a sua trajetória. Findando. Acabando, porque é um corpo finito. E por ser um corpo finito, vai terminar, ou agora ou mais tarde. E que aí então, a proposta dele é que nós possamos voltar à ideia do espírito imortal. E aí então começa a ter um sentido da doença como um caminho. Mas eu queria tirar a doença, essa palavra. Porque quando eu mostrei aquele deserto e aquelas pedras, o que é que foi doença? Que a gente tem a doença como o ponto mais difícil, o ponto ruim. E eu acompanhei uma senhora, ela tinha uns 82 anos, eu acho, 80 e poucos. E a história dela é que ela viveu com o marido durante alguns anos. E aí teve, que naquela época tinha, né, separação de corpos. E porque teve alguma coisa relacionada à traição, mas naquela época, que era a época dela, né, mulher desquitada já viu, né? Então, ele convivia com ela, mas nesse sentido. Só que aí, quando ela deixou de ficar aos auspícios de ter que ser a companheira marital dele, ela passou a batalhar pelas coisas dela, né? Continuava convivendo em casa, não teve nenhum outro parceiro, mas batalhar pelas coisas dela. E ela viu despertar e crescer uma mulher que ela não conhecia. E ela, quando eu estava acompanhando nesse internamento, e ela disse assim, que só tinha uma coisa na vida dela, que ela ainda amargurava, que era um problema para a vida dela. Porque o resto, tudo mais, ela tirou de letra, ela foi aprendendo a lidar. Já tinha neto, né? E aprendendo a lidar, a se virando. E aí, eu perguntei, mas o que foi? Porque eu fiquei curioso, né? E ela me contou essa história da criatura com ela. E aí eu fiz para ela a seguinte pergunta. Vem cá, se a senhora hoje, que está perto de desencarnar, né? É como disse Divaldo na palestra dele, disse assim, porque eu estou perto de ir. E o pessoal, ele fez lógico, eu estou com 80 e tantos anos, eu estou mais perto de ir do que de ficar. Ela estava no mesmo pé, mais ou menos. E aí, o que é que tem? Ela fez assim, olha, todas as coisas, para mim eu resolvi, eu sei que fica, que vai mais. Aquele filho da égua, que me fez isso, assim, assim. Aí eu disse para ela, vem cá, se a senhora hoje pudesse parar e escolher 2 coisas. Ele ser o que a senhora era quando imaginou, e a senhora ser aquela dondoca, protegida, recebendo tudo, e não ter permitido que esta mulher, que já estava aí, despertasse, e assim ficasse, chegasse a essa idade. Ou que a senhora chegasse a essa idade descobrindo o potencial que a senhora colocou para fora. Qual era a sua escolha? Ela fez, olha, com tudo que eu passei, era o que eu sou hoje. Porque assim, era algo que para mim assim, eu hoje estou fazendo 50. E assim, eu não sou de festejar aniversário não, mas eu estou numa euforia, até para poder estar falando em público, né? Uma euforia. É porque justamente é um pouco contaminado com a energia daquela senhora. Porque ela falava aos 80 e poucos anos dela, e ela disse, eu faria tudo de novo. É porque é alguém que está chegando ao final da estrada, mas que ela se enxerga enquanto espírito,
porque ela diz, eu aprendi. Alguém perto de partir dizer, eu aprendi, com tanta ênfase, é porque sabe que continua. E ela também acreditava que a vida continuava. E não achava que ali ela terminava. Então, os anos passados foram vida vivida e vida rica de aprendizado. E é assim que ela me falou. Vida em que se transformou doença aos olhos comuns em chances de autossuperação, que foi o que ela me demonstrou. Então, cada ano que passa e se envelhece, significa que se viveu mais, se aprendeu mais, se degustou mais daquilo com que a gente troca a todo instante, que é a relação com o outro. E ela me disse isso. Aí eu digo, agora vem cá. E agora, desse jeito, a senhora agradeceria a ele ou a senhora apedrejaria ele? Ela fez, meu filho, agora eu posso morrer em paz. Não tem mais nada que me prenda aqui. Porque foi o que eu passei que me deixou como eu estou. Ele, o problema é dele. Ele que reflita na experiência que ele deixou de viver frente a uma mulher como eu sou. A ele apenas as minhas orações. Mas agora eu estou livre. Ou seja, não há doença para essa senhora, só há caminho. O caminho de ir além de um sentimento pequeno, porque como já dizia o nosso amigo, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Ela foi enxergando coisas para dar então à vida o colorido que só a criança sabe dar. Hoje eu escrevi para um colega que me mandou uma mensagem de feliz aniversário, dizendo mais ou menos assim, ser co-criador é ser capaz de na vida, como uma criança, estar sempre a brincar de criar. E artista é aquele que, em vez de sangue nas veias, corre a arte, sempre buscando em como fazer da sua expressão uma forma de aprender e ensinar. Porque a criança é isso. Porque não existe uma finalidade na brincadeira. A finalidade é a brincadeira. Isso é para nós entendermos o que é caminho. Porque a gente fica colocando lá na frente. E a doença é essa. É nós objetivarmos na vida um ponto final. Em vez de nos vendo espírito, perceber que o mundo em que vivemos não está completamente em nossas mãos. E não tem como estar. Esse mundo do qual a gente se queixa disso, daquilo outro. Existe um mundo que pode estar em nossas mãos, que seria aí representando essa bola de cristal, é o mundo, o seu mundo. Porque ela vai refletir sempre o que há em você. Então, não se deixe levar por essa imagem desse mundo tão difícil, aonde nós estamos habituados a ver muito mais a sombra do que a luz. Aonde somos acostumados a reclamar, a falar mal do que nós passamos, do que buscar a aprender com aquilo que estamos trilhando. Ou seja, fazer com que sua experiência deixe de ser doença, seja luz no seu caminho. E aí então você possa se despedir da sombra, mas não por exterminar a sombra. Porque se você for tentar exterminar essa sombra, só é possível fazê-lo apagando a luz. E você então extermina tudo. A proposta da vida não é exterminar nada. É que agora eu não ampliei a imagem, está dando para enxergar que são as zebras que estão aí, e que as imagens que aparecem de maneira tão gritante são apenas a sombra daquela zebra. Então, esse é o convite da vida, porque você não pode destruir nada que há em você. Nada. Você vai, o contrário, tudo que há em você é ferramenta de aprimoramento, é ferramenta de aprendizado, é ferramenta de crescimento. Então, se há uma doença a ser curada, é a doença de transformar essas ferramentas em obstáculos, e não em trampolins, em alavanca, para levar mais adiante. Como aquele que ele era extremamente agressivo, né, com o outro, e aí, você tem que eliminar essa agressividade, e ele começa a compreender que não é para eliminar a agressividade. Ou seja, não é para ele deixar de brigar quando o chefe dá o cargo para o outro, em vez para ele, que era mais competente.
Não é para ele deixar de brigar quando o colega se aproveita dele, que é responsável e não falta o plantão, e aí justamente falta o plantão porque sabe que ele vai ficar lá. É para ele brigar, sim, mas brigar de outro jeito. Utilizar a agressividade dele para criar forças e energia de se melhorar, para poder alçar voo a um emprego melhor, a uma outra proposta em outro lugar, em vez de ficar naquela situação, sim, e se eu não achar? Sim, e se me demitirem? Sim, e se eu não conseguir passar? Você lembra daquele hábito de se habituar com coisas ruins que eu comecei a falar? É assim. Aí fica 30 anos num trabalho e reclama dele todo dia, porque nunca teve dentro de si aquele estímulo para dizer, está ruim, se melhore, faça um concurso, vá adiante e não se apequene frente àquilo que você acha que é pequeno a você. Então, essa proposta, ela vai nos mostrar que somos nós, os algozes de nós mesmos. Nós é que construímos tudo isso que nos acrisola. Mas, Fernando, tu tem os dedos cotó, o que depender das pontas você não vai fazer nunca. Ah, Deus é maravilhoso, porque Ele fez a coisa de uma maneira fantástica. Tem umas meninas lá em São Paulo, que tiveram paralisia infantil, que graças a Deus foi exterminada, né, pela grande campanha de vacinação, que apenas alguns ainda, na ignorância nata, acham que vacina mata e não que vacina cura. Se não fosse isso, não teríamos hoje a polio exterminada em nosso país. Alguns adoeceram mesmo, porque também poderia causar, mas foi isso que eliminou, e que agora outros não adoecem, porque a fórmula de resposta 100% não existe. Ah, mas eu não quero que os meus fiquem doentes. É porque você quer que o outro fique no lugar do seu. Porque muitos não fizeram, outros fizeram, a doença está exterminada em nosso país. Não recrudesceu de novo. Mas eu conheci essa criança com sequela de poliomielite. E essa menina, simplesmente, ela só move a cabeça. E veja, conhecemos tantos com 2 braços, 2 pernas, tudo normal, e não se sustenta. Ainda está aos 40, 45, na casa do pai como adolescente. Dependendo para tudo. Ela passou a pintar com a boca. Pintando com a boca, fez cartões de Natal. Foram expostos fora daqui. E hoje ela vive e se sustenta com a renda disso, o seu trabalho. Então, ela conseguiu ir além da limitação dela, criando um olhar de não se apequenar frente à dificuldade. E aí fez a diferença, porque ser co-criador é deixar de reclamar, assumir que você mesmo faz, entender que sendo autor de suas aflições, você evitaria agindo com prudência e acerto. Então a doença que ainda tem é você colocar na mão do outro. Mas Fernando, se esse espírito não estivesse aqui junto de mim me perturbando, ele só está perto de você porque você mantém a sintonia. Mas Fernando, se esse câncer não estivesse aqui me comendo, sim, ele está comendo o seu corpo, não você enquanto espírito. Então mostre para você mesmo que você vai estar equilibrado quando partir. Porque se você ficar apenas resmungando e reclamando, você vai desencarnar desorientado e vai de novo passar aqui na quarta-feira ou em qualquer outro lugar, necessitando de auxílio. Então levante a cabeça, entenda que é o corpo que está indo, mas você não. Então o que? Se equilibre. E aproveite esse momento para ensinar os seus, que devemos saber ter hombridade na hora de lidar com a morte. Sentir a dor, sim. A falta da presença física dói. Mas eu sou mais que isso. Então, eu sei que isso passa e lá na frente, vamos nos encontrar. E estando em harmonia e equilíbrio, aonde quer que eu esteja, eu estarei em paz. E estando em paz, eu estarei a rezar por você também. E por mim, não chore, a não ser lágrimas de saudade. Mas desde quando a saudade não lhe deixe congelada no tempo, se impedindo de viver, de amar. Eu quero lágrimas, lembrando do que foi bom. E a mim, faça uma coisa que me engrandecerá muito: orar, rezar. Porque é luz para você e será luz para mim também. Aonde quer que esteja, sentirei seu foco de luz acender sobre a terra, e o seu foco de luz acendendo, acenderá o meu também, aonde estiver. Então, nós vamos começar a entender que a proposta é de nós mesmos sermos, basicamente, esse ser. Então, essa possibilidade de recorrer à doença como um álibi para a resolução dos seus problemas pendentes, assumindo o papel da vítima inocente dos erros da natureza, sem perceber-se como seu próprio carrasco.
Você fez, e agora? Não adianta, já fez. Vamos fazer e dar um sentido melhor para o que você ainda tem, por quê? Porque essa luz que brilha tão intensamente vai mostrar que somos espíritos imortais, que simplesmente isso que você está a vestir é uma roupa passageira, temporária, e que literalmente a vida lhe convida a reconhecer o que você é, esse espírito. E para esse espírito não há doença, só há caminho. E o caminho quem pode fazer é você. Acredite, levante, faça, viva e não deixe o outro ser igual a agulha que cegou o olho do aço preto. Entenda que ninguém pode cegar nada em você, a não ser quando você se é pequena, porque levante, as mãos do mestre está estendida, apenas esperando que você queira de verdade levantar e não apenas ficar com a mão de pedinte, querendo a esmola ganhar. Muita paz para todos vocês.